Esses homens tinham uma preocupação muito grande em fazerem seus projetos de vida, fazerem suas construções, fazerem as suas obras como todos nós. Mas Jesus disse que um desses homens, ele era sábio, e ele não apenas preocupou-se com a sua obra, com quantos andares ele iria fazer, ele não apenas se preocupou com o casamento, a profissão, o ministério, a faculdade, os títulos, as células, nada disso. A primeira preocupação desse homem foi em saber onde ele iria construir a sua casa. Esse homem sabia que cedo ou tarde a sua obra seria provada, a sua obra seria testada. E assim ele decidiu fazer a sua obra, construí-la num solo rochoso, num solo firme. Mas Jesus fala também de um outro homem que quis também fazer um grande projeto. E ele foi construindo a sua obra. Mas esse homem se esqueceu que toda obra, todo ser humano, cedo ou tarde é testado, provado. E esse moço não se preocupou com o solo. E ele construiu a sua casa numa areia. E o que aconteceu foi que anos e anos de projeto, de investimento, de suor, de sangue, de lágrimas, diante de uma tempestade, diante de um vento que provou a sua obra, tudo veio abaixo, tudo foi acabado. É muito interessante quando nós pensamos nesse solo como o nosso caráter. O que é o nosso caráter? O nosso caráter é a nossa base moral. O caráter é o que dá sustentação a tudo. De nada adiantará investirmos anos e anos em projetos de vida, em um casamento, em uma profissão, em graduação, mestrado, doutorado, ou ministério, células, algo que multiplique, cresça, alcança milhares e milhares, porque Jesus nos ensinou que toda obra, cedo ou tarde, é testada. E aí virão as chuvas, os ventos, as tempestades, os cataclismas existenciais, e todos nós seremos provados e testados. E o que vai fazer a diferença é a base. Então eu quero deixar essa reflexão, levando você a pensar que o caráter é a base de tudo. É essa estrutura invisível, não acessível aos olhos de quem nos vê. Assim como uma casa, você a olha por fora, você vê 1, 2, 3, 5 andares, mas existe ali uma base, uma sustentação que suporta tudo aquilo que foi construído. Então eu quero deixar essa reflexão, essa primeira reflexão sobre o caráter ferido, para dizer a você que mais importante do que tudo aquilo que a gente tem feito é pensar um pouco nessa estrutura moral, interna, psíquica, que tem a ver com essa base, que no momento em que eu e você formos testados, provados, isso vai ter uma sustentação para que isso não venha abaixo. Então eu quero que você guarde essa reflexão para que a gente possa construir um projeto, e um projeto que dure. Há uma relação muito interessante do caráter com o nosso amanhã. O seu caráter é o seu futuro. Alguém disse que o nosso caráter é o presságio, é a premonição do nosso amanhã. Então, que essa reflexão, ela faça a mim e a você esse alerta acerca de tudo aquilo que a gente está fazendo. Nós precisamos ter essa base no momento em que eu e você formos testados. Um abraço para você.